Se na aula anterior nós falamos de conceitos gerais sobre eixos e árvores, agora nós vamos falar de conceitos fundamentais para o projeto, o dimensionamento desses eixos. E essa conversa, essa aula vai ser principalmente para observar como que nós calculamos, como nós determinamos o nível máximo, por exemplo, de torque que atua sobre um eixo. E basicamente nós temos dois estilos de carregamentos que nós podemos observar em eixos que transmitem potência. Nós vamos observar a ação do torque, e também vamos observar o efeito da flexão nesse eixo quando nós temos aí um carregamento aí devido ao esforço cortante, como aqui nós temos a indicação aqui dessa força que ocorre devido às reações nos mancais de apoio. Isso causa uma flexão. E basicamente aí pode ocorrer uma combinação desses dois estilos de carga devido ao torque, devido à transmissão de potência, e também uma flexão que é ocasionada devido às reações nos apoios dos mancais. Vamos aqui então seguir falando também sobre essa relação entre potência e torque. A potência, que na sua definição mais básica e principal, nós vamos observar que é o trabalho, o fluxo de trabalho em relação ao intervalo de tempo. Então, essa é a definição básica de potência: trabalho sobre o tempo. E o trabalho pode ser também definido como a força vezes o deslocamento. Isso quando nós temos um trabalho linear ocorrendo. Então vamos poder formular dessa forma, que é a força linear vezes o deslocamento linear. E também em casos que nós temos uma torção, nós podemos também definir o trabalho como o torque vezes o deslocamento angular. Então, basicamente, essa é outra definição de trabalho. Trabalho, quando nós temos associado um esforço de torção, nós podemos fazer essa definição que o trabalho é igual ao torque vezes o deslocamento angular. Seguindo ainda sobre essa narrativa aqui que nós estamos falando sobre o dimensionamento de eixos, se essa é a definição do trabalho, no caso da potência, quando nós temos associado um torque no eixo, pode ser melhor definida como o torque vezes a velocidade angular. Então, basicamente aqui nós vamos calcular a potência como o torque multiplicado pela velocidade angular. Potência igual a torque vezes velocidade angular. Lembrando que a velocidade angular pode ser também expressa como 2πf, ou seja, 2π radiano vezes a frequência angular aqui em Hz. Lembrando que também outra forma de expressar essa velocidade angular é considerando aqui a rotação em revoluções aí por minuto. Nesse caso, pode ser então utilizado essa formulação. Mas vamos aí pensar em um primeiro exemplo para falar um pouco de como que nós então determinamos o nível de torque num eixo que está fazendo essa transmissão de potência. Vamos aqui, neste exemplo, considerar um motor elétrico transmitindo 25 HP de potência, e esse motor elétrico transmite potência para um eixo, e esse eixo está rotacionando
no nível de 1800 rotações por minuto. E a ideia aqui é determinar o nível de torque. Lembrando que 1 HP equivale a 1,001 CV e também 1 HP equivale então a 745,7 watts. Mas a pergunta desse problema é o seguinte: qual que é o torque que está sendo transmitido junto a esse eixo de potência? Vamos então calcular qual que é este torque. Antes de calcular, né, vamos aqui então lembrar que potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. Então essa é a formulação básica da potência. É igual, potência é igual a torque vezes velocidade angular. Mas qual que é o nível de potência? Para nós utilizarmos essa formulação, nós vamos ter que considerar as unidades do Sistema Internacional de Medidas. E é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos então primeiro fazer a conversão da potência como uma potência indicada em watts, que é a unidade do Sistema Internacional de Medida. Nesse caso, nós temos a indicação que esse eixo faz a transmissão de 25 HP. E 25 HP transformados em unidade do Sistema Internacional de Unidades, né, em watts, nós vamos ter que 25 HP é igual a 25 vezes, vamos fazer uma aproximação, né, vamos multiplicar então por 746. Então 25 vezes 746 nos vai retornar um valor de 18.650 watts. Lembrando aí que watts, né, nós vamos fazer essa indicação com a letra maiúscula, o W maiúsculo, para fazer a indicação de watts. Então, para transformar 25 HP em um valor de potência em watts, basta a gente multiplicar aí por 746, porque 1 HP é igual a 746 watts, fazendo-se uma aproximação, né? Se 1 HP é 746 watts e 25 HP, então é igual a 25 vezes 746, que é igual então a 18.650 watts. Vamos aqui então agora continuar o nosso cálculo para o torque, fazendo a conversão do valor da rotação. O valor da rotação, que neste caso desse eixo, ele transmite, né, uma rotação N. A rotação é igual a 1800 rotações por minuto, né? Então é igual a 1800 RPM, né? Revoluções aí por minuto. Então esse que é então o valor, né, da rotação desse eixo. 1800 revoluções por minuto. Mas e se eu quero transformar essa rotação em uma rotação em radianos por segundo, que é o nível de rotação que nós temos aí no Sistema Internacional de Medidas, e é também o valor de rotação que nós vamos utilizar ali para o cálculo do torque. Então vamos fazer essa conversão. Nós temos aí então que considerar o seguinte: nós vamos ter que considerar o valor da rotação em revoluções por minuto, nós vamos multiplicar esse valor de rotação que nós temos aqui em revoluções por minuto, nós vamos ter que fazer uma conversão. Por quê? Porque nesse caso 2π radiando, 2π radiano equivale, por exemplo,
a uma revolução completa. A uma revolução completa. Então nós já conseguimos fazer essa conversão, né, parcial. E também vamos considerar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vejam que dessa forma eu estou fazendo, né, uma conversão das unidades, né, para que essa revolução, para que essa rotação do eixo seja indicada em revoluções, né, em radianos por segundo. Aqui antes eu tinha uma revolução sendo indicada em rotações por minuto, né, uma rotação desse eixo do rotor em revoluções por minuto, e aqui então eu estou fazendo essa conversão para radianos por segundo. Por quê? Porque aqui eu tenho então o valor de 1800 revoluções por minuto, né, multiplicado pelo 2π radiano por revolução e multiplicado aqui por 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Então aqui eu vou conseguir anular o valor da revolução por revolução e também vou conseguir anular 1 minuto por minuto, e dessa forma eu vou então conseguir ter o valor da velocidade angular convertida em radianos por segundo. E eu tenho dessa forma, então, 1800 vezes 2π dividido por 60, que equivale a 188,5 radianos por segundo. Bom, agora nos falta calcular o valor do torque. Agora está fácil. Por que está fácil? Porque nós sabemos o valor da potência. Nós sabemos o valor da potência, que é igual a 18.650 watts. E sabemos também o valor da velocidade angular, que é 188,5 radianos por segundo. Dessa forma, nós vamos ter o valor do torque. Podemos calcular o valor do torque. O valor do torque, então, será 18.650 dividido aí pelo 188,5, o que equivale a um valor de 98,9 Newton metro. Então, lembrando aí que a unidade, né, do torque é Newton metro. Então, esse é o valor aí do torque para esse eixo. Então, dessa forma, nós calculamos, né, qual é o nível de torque nesse eixo de rotação. E esse vai ser o valor básico que nós vamos, por exemplo, utilizar aí para um dimensionamento baseado numa torção. Mas os critérios que nós realmente vamos utilizar para o dimensionamento dos eixos, nós vamos ver numa próxima videoaula. Então, até mais e obrigado!